Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Estamos de volta aqui com o nosso curso de Matemática Discreta. Hoje vamos trazer um tema muito importante. Você já ouviu falar em grafos? O que está envolvido nessa estrutura algébrica e para que servem os grafos, né? Onde eles são usados de uma maneira prática, né? Em quais áreas do conhecimento? Vamos descobrir juntos? Vamos lá. Essa aqui é a aula de introdução, né, sobre grafos, né? Vamos falar sobre a teoria dos grafos. Então, sejam bem-vindos a essa aula, né, de matemática discreta. Então, vamos trazer aqui inicialmente uma introdução, falando um pouco, né, sobre a aplicabilidade, né, dessa teoria, né? A teoria dos grafos, ela tem sido aplicada amplamente, né, na área de informática, investigação operacional, logística, entre outras. Um grafo, ele constitui um modelo matemático que é ideal para os estudos, né, das relações entre os objetos discretos de qualquer tipo. Quando falo objetos discretos, estamos sempre no contexto onde usamos os números inteiros, né? Quando pensamos aí nos números discretos. E à medida que vocês forem conhecendo essa teoria dos grafos, vocês vão entendendo qual é a aplicabilidade desse modelo dentro da sua área, né? Seja informática, ou seja a parte operacional, ou logística, ou outras, né? Temos aqui mais alguns exemplos. Então, por exemplo, aqui, ó, o mapa de uma estrada, eu consigo, né, trabalhar com pontos e arestas, como a gente faz, né, no modelo de um grafo, né? Então, o mapa de uma estrada seria um exemplo que eu consigo usar a teoria dos grafos e obter informações valiosas à medida que eu conheço a teoria e as vantagens que ela me traz, né? A partir do momento que eu faço a análise conhecendo as suas características. Então, aqui mais alguns exemplos, né? Temos as estruturas de moléculas de hidrocarbonetos, né? Também estão numa estrutura que dá para ser reescrita pensando-se aí nos pontos, nas arestas e trazer as vantagens da teoria dos grafos. Então, vamos falar agora de conceitos e definições. Vamos trazer então aqui, primeiramente, o que é um grafo, né? Um grafo, ele é uma estrutura especial que é constituído de uma terna ordenada, né? Quando falo uma terna, então lembra-se aí de ter três elementos, que são aí os vértices, perdão, troquei aí a palavra, vértices, as arestas e uma função chamada aqui de G. E essas três características desse conjunto nos trazem propriedades especiais que nos dão vantagens na análise, né? Quando você pega qualquer situação que se enquadra na teoria dos grafos. Então, aqui novamente para reforçar, né? Então, estava falando de vértices, mas eles também podem ser chamados de nós, é muito comum essa expressão, tá? Vamos ter também, na teoria dos grafos aqui, um conjunto de arestas, mas essas arestas também podemos chamar de arcos. E temos também nessa terna, como eu acabei de falar, uma função, né, que vamos chamar de G, e essa função ela associa cada aresta a um par não ordenado de vértices, que são os extremos dessa aresta. Então, como que funciona? Vamos dar uma olhadinha na função, ó. Você tem aqui primeiro os vértices, né, olhando aqui nessa estrutura de grafo, você tem os vértices, ó, A, B, C e D. Então, você tem aqui o A, B, C e D, são os vértices desse grafo. Depois nós temos o que mais? Temos também aqui as arestas, né? Então, quais são as arestas ou arcos, né? Representado pela letra minúscula, você tem aqui a aresta 1, aresta 2, aresta 3, aresta 4 e aresta 5, que estão aqui elencadas. E depois temos também a função, né, que relaciona as arestas com os vértices. Então, vocês podem observar que para a aresta 1 eu tenho dois vértices que são o A e o B. Então, a aresta 1, está vendo aqui a 1, você tem o A e o B, que são seus vértices. Então, cada aresta está associada a dois vértices, né? Então, aqui você tem a função relacionando cada aresta com seus respectivos vértices, conforme vemos na figura. Por exemplo, aqui o A5, ó, o A5 está aqui,
e o A5 está relacionado com os dois vértices B e D, então você está vendo aqui o B, e aqui o D, e aqui entre eles a aresta 5, ok? Vamos agora ver detalhes dessa teoria para entendermos melhor. Vamos ver os tipos de arestas, arestas paralelas. O que são arestas paralelas? Como vocês podem ver aqui na gravura, no desenho, né, do nosso grafo, você tem que as arestas que possuem os mesmos extremos são paralelas. Então, você tem a aresta A1, que está aqui, e a aresta A2. A A1, ela está aqui na forma curva, né, e aqui a forma linear, você está vendo a A2, elas possuem os mesmos vértices, são arestas paralelas, ok? Vamos, então, agora ver vértices adjacentes. O que são esses vértices adjacentes? Então, os vértices adjacentes, eles são, né, adjacentes, têm essas características, se eles forem extremos de uma mesma aresta. Então, você tem aqui o vértice A e o vértice B, eles são adjacentes porque eles são extremos da aresta A2. O vértice B com o vértice C são adjacentes porque eles são extremos da aresta A3. O vértice A com o vértice C são adjacentes porque eles são extremos da aresta A1. Então, vértices que são extremos da mesma aresta são adjacentes. E o que vem a ser o vértice isolado, né? Diferente do vértice adjacente, o vértice isolado, ó, como você pode ver aqui o D, ele não está ligado, né, relacionado com nenhum outro vértice. Então, ele não é adjacente a nenhum outro vértice porque ele não está vinculado a nenhuma aresta, né? Então, ele não é adjacente a qualquer outro vértice, como vocês podem ver aqui o D, que está sozinho, ok? Deixa eu só apagar aqui e a gente já continua. Está trabalhando um pouco, que eu já havia riscado, né? Então, agora, ó, na sequência, vimos o D, que é o vértice isolado, né? Vamos ver o que é um laço, quando a gente pensa na nossa teoria aqui dos grafos, né? Então, o que é o laço? O laço, ele é uma aresta, tá? Mas ele tem extremos no mesmo vértice. Então, por exemplo, aqui, o A3 é um laço, tá vendo aqui o A3, esse círculo? Porque ele começa no C, ele dá a volta e ele retorna para o C. Então, o laço é uma aresta com os extremos no mesmo vértice. Aqui, o laço A3, ele tem suas duas pontas no vértice C. Temos aqui também a definição do que seria o grafo simples. Então, são chamados, né, de grafos simples aqueles que não têm arestas paralelas nem laços. Então, você olha, né, se tem arestas paralelas, não tem aresta paralela, né? Se eu tivesse aqui, por exemplo, uma aresta aqui paralela, né? Ou se eu tivesse um laço, como nós vimos, né, anteriormente, deixaria de ser simples, tá? Ele tem os vértices, ele tem as arestas, né? Tem as funções que relacionam cada aresta com seus vértices. E como verificar o grau de um vértice? Então, o grau de um vértice, né, nada mais é do que o número de arestas incidentes naquele determinado vértice. Então, vamos ver aqui no nosso exemplo. Ó. Quando você olha aqui, ó, o grau de um vértice é o número de arestas incidentes no vértice. Então, se você olha o vértice B, tem duas arestas aqui, né? A3 e A2. Então, o B tem vértice, tem duas arestas incidentes nele, ele tem grau 2 e o C também tem grau 2. Porque se você olhar o C, tem duas arestas aqui que tocam no C, né? Então, ele tem grau 2. Quando você olha o A, ele tem grau 4, porque tem aqui essa aresta que toca no A, tem a aresta 4, tem a aresta 2, e o laço aqui, que é o A1, ele toca com as duas pontas, conta-se duas vezes, então ele tem grau 4, tá? Então, o número de arestas que toca naquele determinado vértice dá o seu grau. Deixa eu apagar aqui também, para ficar melhor, para ver os próximos. Vamos, então, agora falar do grau par ou ímpar. Então, se você já identificou o grau, né, pelo número de arestas que incidem em determinado vértice, aí você identifica o grau, né, se ele é par ou ímpar, né? Então, por exemplo, aqui, grau 4 é par, grau 2 é par, né? Se for grau 1 é ímpar, graus, né? Você vai identificar o grau, aí depois você classifica como par ou ímpar. Então, um vértice é par ou ímpar, dependendo do seu grau, ser par ou ímpar. Então, você primeiro precisa do grau,
ver quantas pontas aí de arestas tocam no vértice. Se ele tiver 4 arestas tocando, então o grau dele é 3, ele é ímpar, né, o grau do vértice. O grau aí, ele vai ser par ou ímpar, dependendo aí do grau do vértice, que você precisa analisar quantas arestas, né, que tocam em determinado vértice. O grafo ele pode ser completo e ele se diz completo se todos os seus vértices distintos são adjacentes. O que isso quer dizer? Vamos pegar o exemplo aqui, né, para vocês verificarem. Ó. O que é adjacente? Lembram-se? São 2 vértices que pertencem, né, são extremos de uma mesma aresta. Se você pegar esse vértice aqui, ó, ele está adjacente com esse aqui, por meio dessa aresta em diagonal, ele está adjacente com esse outro vértice aqui por essa outra aresta aqui entre eles. Ele também é adjacente com esse outro por meio dessa outra aresta. Então, todos os vértices entre si têm uma aresta que toca no outro vértice, né? Então, todos eles são adjacentes e aí ele se torna um grafo completo. Só um instante aqui. Então, nós vamos falar de subgrafo na próxima aula, tá? A gente para aqui no grafo completo e agradeço, né, pela presença de vocês aqui na aula de hoje. Essa foi a nossa introdução para a teoria dos grafos, mas é realmente só o começo, porque você tem que ir construindo a teoria para depois você conhecer as características, as propriedades, e aí você vai saber que vantagens que ela traz quando você consegue usar esse modelo matemático em alguma situação, quais informações que você descobre que você não teria, né? Ou teria por um caminho mais árduo, né? Por tentativa e erros. A ideia é economizar tempo se você conseguir modelar uma determinada situação como sendo um grafo, e aí você ter as vantagens de analisar os vértices, as arestas, né? E você analisar as características dele e ver como tudo isso está interligado e quais informações adicionais essa teoria te traz. Mas você só vai perceber quando você tiver a visão completa. Essa foi somente a introdução. Então, um forte abraço a todos e até a próxima.